Olá, sejam todos muito bem-vindos ao canal do NEC. Hoje, dia 1º de julho de 2024, daremos continuidade ao nosso estudo da Gênese, capítulo 10º, Gênese Orgânica, no meu livro físico. Estamos na página 201. Sejam todos abraçados com muito carinho. E hoje, o responsável, o facilitador, será Antônio Leite, lá dos Estados Unidos, New York. Antônio? Então, até aqui no capítulo anterior, quer seja, no 9, nós estávamos tratando da questão da gênese, da estrutura física do planeta e as evoluções, transformações, etc, etc, etc. Aqui já começa a entrar numa fase muito, foi o que eu disse na última vez, muito mais interessante, muito mais desafiante e vai nos dando uma visão muito boa, que é a gênese orgânica, né? Vou falar aqui dos seres vivos, da vida, dos animais, das plantas e de nós também. A propósito, o próximo capítulo, a próxima aula, com certeza já vamos estar no próximo tópico do capítulo, que é o princípio vital. Veja bem, o salto, né? Então, muito interessante. Dito isto, eu só fecho para dizer que a gente não precisa ficar muito preocupado com as questões de aspecto científico mais profundo, no sentido de perder o foco da essência desse estudo aqui, do que pretende a doutrina, do que pretendeu Kardec fazer aos poucos, gradativamente, com cada uma dessas obras, e nos fazer entender o processo do conhecimento como um todo e avançar no terreno nosso, que é o terreno do conhecimento do espírito, da alma, das leis espirituais que gere todo o universo infinito, o espaço infinito e os espaços físicos de qualquer parte do universo, são os mundos físicos. Então, isso é muito importante, porque a gente vai, né, e aí a gente vai tendo uma visão melhor e vai tomando gosto por essa obra. Aliás, eu confesso que eu já li essa obra algumas vezes, e não é o único estudo que eu participo dela, mas cada vez mais eu me apaixono por ela. Dito isso, vamos tocar o barco. Então, nós vamos começar pelo item 12. Houve aqui umas questõezinhas de tradução de uma passagem do item 5, que já foi discutido aqui, já foi tratado aqui, a Zélia trouxe mais elementos, e eu conversando com o Emmanuel Dutra, que é o tradutor. O Emmanuel Dutra é um grande tradutor, foi ele que traduziu Céu e Inferno, do francês para o português, que nós estamos estudando, e ele está fazendo a tradução das obras fundamentais da doutrina para o chinês. Ele me deu um exemplar do Livro dos Espíritos, que ele já traduziu para o inglês. Ele é uma criatura muito especial. E eu terminei de ler e aproveitei com essa questão dessa dúvidazinha que surgiu aqui no final do item 5, da questão da tradução. Ele me trocamos umas ideias, até bateu um papo com ele, porque eu terminei a leitura do Livro dos Espíritos em inglês, e ele teve a gentileza, o carinho de passar algumas explicações para nós em áudio e texto. Eu passei os textos aí no grupo no nosso grupo, mas vou em seguida botar os áudios para vocês ouvir, que não vai mudar muita coisa, vai apenas complementar o que já foi dito e passado aí em textos, com uma nuancezinha muito pequena, mas que já está solucionado o problema. Então, Zélia, como é que faz? Eu leio, eu me refiro aqui a essa parte aqui, que já que a Zélia botou aí, é mais para baixo um pouquinho, Zé, no final do capítulo, diz essa parte. É assim que uma mistura, tá, 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 tá. Esse trechozinho aí, quando estudamos a semana passada, a Terezinha levantou, acho que foi a Terezinha que levantou a questão de tradução, tá, e nós trocamos ideias aqui, continuamos falando, aí houve essas pesquisas, e daí a importância desse trabalho nosso individualmente de buscar, isso, exatamente isso aí, buscar aprofundar isso para que possamos
E aqui eu gostaria de dizer o seguinte: na verdade, por mais que haja muito problema nessa obra aqui, da minha, eu estou referindo a minha, que é a primeira edição, quem acompanha o desdobramento desses trabalhos que vem sendo feito nos últimos 5 anos, e especialmente a partir do lançamento do Revolução, e depois em seguida a obra da Simone, e essa aqui feita assim, não, a toque de caixa, porque o interesse era muito grande para desvendar esses problemas. Então tem uma série de errinhos assim, e nós vamos ver que aqui tem uns erros aí de questão de gramática e tal, mas na essência do conteúdo, do ensinamento dos espíritos superior, na estrutura desses conceitos e princípios vindo da espiritualidade, não há muita mudança, ou quase zero nesse sentido, a não ser de estilo de um tradutor, de outro, coisa parecida. Então a gente tem uma certa segurança nesse aspecto em relação a essas traduções novas. Então, para que vocês entendam, já estão os textos aí, eu já repassei os textos que intercalam esses áudios que o Manu fez comigo, e eu vou, depois da reunião, a ideia era mostrar aqui, mas vai ficar meio complicado, o Beto nos orientou a gente postássemos esses áudios no site, aí na página do grupo, e eu vou postar, e fiquem tranquilos que eu tenho autorização do autor deles, não há problema nenhum. Então, quem é que vai ler, Zélia? Como é que fica aqui? 12, vamos pular para o item 12, que é o nosso estudo propriamente dito aqui. Eu posso começar lendo, ou alguém lê? Como é que é a história, Zélia? Eu Gostaria. vou para lá, só um I- instantinho. É isso, Eu item vou 12, primeiro ir lá na página, do 12, é. tá? Antes, a página 100, na página 201. É, Isso, vamos procurar isso. Aqui está, paramos no item 12 da 201 da sexta edição, tá? Eu vou pedir uma outra pessoa para ler. Terezinha, se quiser fazer os comentários, tá? Como ela foi a pessoa que nos chamou até a atenção em relação à tradução. Então, vamos pedir a Clara, e aí a Terezinha faz o comentário contigo. Pode ser? sim, para mim tá Clara. ótimo. Tá me ouvindo? Então tá. Perfeitamente. Que hoje o problema aqui do fone. Então vamos começar. Então vamos ao item 12. A lei que regula a formação dos minerais conduz naturalmente à formação dos corpos orgânicos. A análise química mostra-nos que todas as substâncias animais e vegetais são compostas pelos mesmos elementos que os corpos inorgânicos. Desses elementos, os que se desempenham um papel de destaque são oxigênio, o hidrogênio, o azoto e o carbono. Os outros só se encontram eventualmente. Como no reino mineral, a diferença de proporção na combinação destes elementos produz todas as variedades de substâncias orgânicas e as suas diversas propriedades, tais como os músculos, os ossos, o sangue, a bilis, os nervos, a matéria cerebral, a gordura, entre os animais. Então, todos esses. A seiva, o tronco, as folhas, os frutos, as essências, os óleos e as resinas e etc., nos vegetais. Assim, na formação dos animais e das plantas, não entra nenhum elemento especial que não se encontre igualmente no reino mineral. Aí nós temos aqui uma nota, né, 84, que é de Allan Kardec, que temos, ó, o quadro seguinte corresponde à análise de Peraí, uma Clarinha, das... nota 84, nota É, 118. o meu é 84. Então vamos ver então qual que você está, tá? Que aqui no meu está no 118, no físico também está 118. Não, aqui tá 84. Então vamos passar para Terezinha, porque eu tenho que ver qual é a tua como é que tá aí, Terezinha, por favor.
É a nota 118. A tabela a seguir, de análise de algumas substâncias, mostra a diferença das propriedades que resultam da exclusiva diferença na proporção dos elementos constituintes. Então, ele coloca aqui, para 100 partes, né? Aqui, aí ele fez uma tabela aqui para mostrar que os mesmos elementos combinados de forma diferente produzem substâncias diferentes, né? Então, para o açúcar, para 100 partes, né? Para o açúcar vai 42.470 partes de carbono, 6.900 de hidrogênio, 50.630 de oxigênio, para formar o açúcar de cana. Precisa ler tudo? Eu acho que... Não precisa não. Antônio, você quer fazer alguma observação no que se refere a esse item que foi lido, por favor? Bom, primeiramente, eu notei que aqui nós estamos lidando com 3 edições. Eu estou com a primeira, a Zélia está com a sexta e a Clara está com a outra, que não é Eu da notei também FEAL, que deve ser diferente, mas de Portugal, não é qualquer isso, maneira, Clara? pela leitura Só um dela, instantinho. Portugal, Clara. Você está com qual? Não estou te ouvindo, Clara. não, claro. Não. Então, vamos nos basear, vamos nos fixar nesse que está aqui. Qualquer alteração Correto, acrescentaremos, tá certo? Porque o correto. que está aqui foi de 2021, o que está na tela. Eu estou com o livro, a sexta edição. Por favor, Antônio. Correto. Então é isso. É interessante a gente ter isso em mente, porque a gente, muito embora a leitura da Clara e eu acompanhando aqui as duas ao mesmo tempo, deu para perceber que não há assim nenhuma só termo, né? O estilo, cada tradutor vai ter o seu próprio estilo, vai dar o seu, mas não tem nada de. Mas o que é mais fundamental aqui, no que diz respeito a esse passo que nós estamos tomando, a partir dessa análise que Kardec faz nessa obra, em termos do avanço da ciência em relação aos elementos inorgânicos, agora dos orgânicos da vida, né? E o que é interessante aqui é ver que está resumido na frase final, que diz o seguinte: assim, na formação dos animais e das plantas, não entra nenhum elemento especial que não se encontre igualmente no reino mineral. Daí porque é muito interessante a gente entender essa questão que a doutrina nos coloca, que nós, no nosso processo evolutivo, não só nós, como tudo na natureza, passa por estágios e reinos diferentes. Então, nós já viemos. Pergunta 540 do Livro dos Espíritos, lá no final, diz nós, átomos, o arcanjo, que vai até, né? É todo um processo de... Mas, sob o ponto de vista de materialidade, os elementos da matéria, que está nesse infinito de Deus aí, vamos dizer assim, porque a matéria, os mundos materiais, é tudo a criação de Deus, está tudo circunscrito nessas leis gerais, e aqui eu volto a chamar a atenção para aquele itemzinho 11 lá da uranografia, onde fala da universidade na unidade, né? Vamos ver isso aqui constantemente. Então, quer dizer, sob o ponto de vista material, quer dizer, eu não sou nada melhor do que um animal, nós somos constituídos da mesma matéria, da mesma, entendeu? Então, deixa isso aí muito claro. E todas essas combinações químicas que nós estamos vendo aí, ou apenas colocações nesse sentido, é apenas detalhe, porque a essência é a mesma, e essa essência aí transcende essa gênese de que nós estamos falando aqui agora. Nós vamos ver isso, já temos conhecimento disso, mas vamos ver isso com mais propriedade à medida que avançarmos. Era apenas isso que eu tinha a falar sobre o item, Zélia, porque eu acho que está muito claro. Se alguém quiser acrescentar a mais alguma coisa, ficamos à vontade, porque aqui a coisa é o estudo que interessa, né? Alguma dúvida, alguma
Eu não sei, Antônio, se seria como você. Você me tirou o chão Mas como assim? inicialmente. Não, não, estou brincando. Eu tô Inicialmente, querendo... em relação a trazer este contexto que nós estamos aqui estudando para o atual. Porque tem coisas aqui, inclusive no que está se referindo à parte química, a tudo isso, atualmente a própria química foi dividida em várias áreas, como está aqui a orgânica, a inorgânica, tem outras que eu nem vou trazer o caso. Mas ele se refere aqui às substâncias orgânicas, às vegetais inorgânicas, no caso está se referindo aqui orgânicas, depois nos vegetais. Eu não sei se seria propício trazer para a parte atual sobre as substâncias naturais. O que você acha? Trazer exatamente o quê, Zé? Eu não entendi bem a sua colocação. A minha colocação é que não está se referindo às substâncias orgânicas e às inorgânicas. O estudo vinha até o capítulo anterior falando das questões orgânicas, agora as inorgânicas. Sim. E Aliás, eu o quero. contrário, né? Eu acho que ele está falando mais nos corpos inorgânicos e os corpos orgânicos, né? Que são os reinos minerais, vegetal, animal e hominal. Está falando dos reinos, né? Aqui. Ele Não, fala não. Veja bem, esse é o grande divisor que eu falei no começo, desde a sua aula passada. Eu falei, até aqui o estudo nos trouxe a questão da análise da constituição orgânica do planeta, das camadas. Agora, aqui começamos a entrar no terreno que vai falar dos seres vivos, das eles plantas. Antes era mineral, era crosta terrestre, era as camadas, papapá, papapá. Agora nós estamos apenas no vestígio desse início, que é os seres, é, aí o que vai para a vida, as plantas, os animais, ou seja, essa sequência de, né? Exatamente. E aí, quando se fala em combinações químicas, em elementos químicos, na ciência química, ou geológica, e no caso aí, a do nosso amigo Júlio aí, é geológica, mas eu tenho certeza que ele aprofundou os conhecimentos dele na questão da química. Na época de Kardec, se eu não me engano, existiam uns 60 e poucos elementos químicos, ou seja, elementos que há destrinchado como sendo nessa questão aí o elemento simples, né? Que de simples a gente sabe que não tem nada, porque aí vai entrar no terreno da metafísica, da substância em si, aquela coisa toda. Mas hoje, eu não tenho certeza aqui, mas eu acho que chega aos 200, não é mesmo, Júlio? Cresceu, Nossa, eu não sei exatamente, mas eu sei que cresceu muito. no mínimo o dobro, né? Então, É, isso No vai. mínimo. A impressão que eu tenho, sob o ponto de vista físico, é que vai ad eterno, porque nós não. O que a ciência sabe sobre a matéria? Zero, em termos de definição última. Não tem coisa, não sabe o que é a matéria. Se nós não sabemos o que é o espírito, mas nós sabemos até com uma certa razoabilidade para nos deixar satisfeitos em relação ao futuro e ao futuro da nossa própria existência, nosso próprio ser, a ciência, quanto mais afunda, mais fica perdida sobre a questão da essência da natureza do elemento material. Estou falando besteira, Júlio? Tem que consultar o... Não, inclusive eu tô ligando aqui para o meu neto, que ele é químico, engenheiro químico. Eu vou perguntar a ele o número de elementos que hoje tem Isso é na ótimo. tabela, Isso é tá? ótimo. E posso mas isso perguntar. podemos ver diretamente, não tem problema não, seu Júlio. Podemos ver até aqui, porque isso já foi falado, já trouxemos a tabela, já se encontra gravado também Ah, nos bom. vídeos anteriores. E Ah, já foi então, tudo mostrado bem. também, inclusive, logo no início, sobre o número de elementos que De está na elementos, é. tabela periódica, tá? Não se incomode, não. Então, Zé, o que é interessante a gente ter em mente aqui é esse grande divisor que nós estamos começando a iniciar uma fase seguinte, né? Que é justamente esse capítulo que nos leva e vai continuar. Mas sempre nessa visão do avanço, até onde foi a ciência, e que nós vamos entendendo isso, e sabemos que vamos adiante. E a própria ciência vai adiante, que não para, né?
Então é isso aí que eu. E aqui no próximo item, vai nos dar uma visão assim, bem mais assim, palpável para nós que não somos da área de ciências, do entendimento dessa questão, né? E aí, quando a gente sai dessa fase em que se pensa simplesmente na matéria e começa a pensar em nós, no nosso comportamento, nas nossas expectativas sobre o futuro, sobre a justiça, sobre a paz, sobre esse mundo melhorado, aí a coisa se projeta ao infinito. Podemos continuar? O 13? Terezinha, por favor. Você está com outro texto, velho. Não sei o que você quer mostrar isso aí, não sei se é isso. Você está com aí sobre a química. Antigamente pensava que os corpos Ah, orgânicos. não, é porque ele tem justamente falando sobre É isso. interessante, porque mais ou menos. Eu perguntei se podia trazer, né? Porque Ah, não. justamente ele tá trazendo Sim, tá, é ótimo. nas Acho que ele é bem ilustrativo dentro daquilo que nós lemos. Coloca, então. justamente por isso que eu acho até agora tentamos trazer sempre e assim será, Sim, atualizando alguns pontos que eu acho muito importantes, principalmente com algumas deficiências que cada um tem. Aqueles que mais sabem podem compartilhar da sua forma, os que menos sabem vai buscar, tentar entender da sua forma, ajustando graças ao ponto de vista a ideia de cada um, né? Para trazermos para o todo. Então, o que eu achei interessante, o que foi mencionado, vocês estão vendo a qual tela? Antigamente pensava-se. Observem porque ele vai estar citando, é, mais uma vez chamando a atenção que o subtítulo é Primeira Formação dos Seres Vivos, né? Aí, ele vai começar como o Antônio deixou bem claro. Só que o que eu achei interessante para trazermos é o seguinte, que eu vou na íntegra, se for o caso, ah, no, no site, porque fica melhor. Se eu conseguir chegar até lá, né? Porque com esse novo aqui, só um instante, desculpem, por favor, é porque estou com as janelas abertas aqui. Então, é melhor ir na íntegra dos corpos, deixa eu ver aqui, corpos inorgânicos. Estou tentando ir, tá? Então, é sempre bom trazermos como nós fazemos. Saiu do... saiu, já Pronto. entrou, mas saiu em Saiu, seguida. né? Então, ele vai falar sobre várias substâncias que há, e no seu tempo, quando eu fui buscar sobre essa parte de corpos orgânicos que é bem amplo, como vocês estão falando, estamos vendo, é bem interessante, é fascinante esse livro, e tem muita coisa aqui para se ver, muita coisa mesmo. Mas o que me chamou a atenção foi esse ponto. Nesse site, toda a matéria, passarei o link para quem está ou na descrição do próprio vídeo, tá? Antigamente, aqui ele vai falar sobre os compostos orgânicos e observem, antigamente pensava-se que os compostos orgânicos apenas poderiam ser produzidos por seres vivos, como plantas e animais, que precisavam de uma força vital para serem criados. Já os compostos inorgânicos correspondiam aos sistemas não vivos, como rochas e minérios. Porque conversamos muito sobre isso aqui. Lembra, seu Júlio? Na visão
do século anterior, ou seja, no século XIX. A criação, observem, estamos aqui atualizando. A criação de uma substância orgânica a partir de um composto inorgânico foi responsável por uma nova divisão na química. Isso é importante. A química orgânica passou a ser definida como estudo dos compostos de carbono, que ele menciona, e a química inorgânica abrange os demais elementos químicos e tem toda uma explicação, tá? Porque eu estou trazendo para a parte atual, para atualizar. Pronto. Antônio? Voltamos ao nosso 13, né? Uhum. Quem é que estava lendo? Vai continuar a Clara ou alguém mais? É melhor a Terezinha, depois eu vejo como é que vai ficar com... Terezinha, você está com um livro, o primeira edição, né? Estou com a primeira edição. Qualquer coisa, mas eu acho que não tem, só tem aquele. Por enquanto, pelo que eu vi, só tem aquele. Se tiver, a gente também organiza. Então pode ler da própria tela, né? É melhor, eu acho melhor, para evitar mais problemas. Item 13. Alguns exemplos comuns farão compreender as transformações que se operam no reino orgânico, pela simples modificação dos elementos constitutivos. Então, quando ele fala reino orgânico, são os vegetais, animais, né? E os seres humanos, né? São os orgânicos. E inorgânicos é o reino mineral. No suco da uva não há ainda nem o vinho, nem o álcool, mas simplesmente água e açúcar. Quando ele amadurece e as condições são propícias, acontece uma atividade interna denominada fermentação. Nesse trabalho, parte do suco se decompõe. O oxigênio, o hidrogênio e o carbono se separam e se combinam nas proporções necessárias para produzir o álcool, de tal modo que quando bebemos suco de uva, não estamos bebendo álcool, já que ele ainda não existe. Então, há uma transformação, uma combinação diferente entre a uva e o vinho, né? Há uma combinação diferente. Os mesmos elementos, né? Mas se combinam de uma forma diferente. No pão e nos legumes que se come, não há certamente carne, sangue, osso, bile, nem matéria cerebral, mas conforme esses alimentos vão se decompondo e se recompondo pelo trabalho de digestão, produzem essas diferentes substâncias, pela simples transformação dos seus elementos constitutivos. Na semente de uma árvore, não há madeira, folhas, flores, nem frutos. E é um erro infantil crer que a árvore inteira, sob a forma microscópica, está ali. Havia uma ideia, né, que na semente da árvore, estaria lá no interior da semente, estaria a árvore em miniatura. Havia essa crença, né? Então, ele fala que é uma crença infantil, né? Não existe nela nem a quantidade de oxigênio, de hidrogênio e de carbono necessária para formar uma folha da árvore. A semente contém um germe que eclode quando ela se acha em condições favoráveis. Esse germe cresce graças aos nutrientes que tira da terra e dos gases que aspira do ar. Esses nutrientes não são tronco, folhas, nem frutos. Então, esses nutrientes infiltram-se na planta e nela formam a seiva, do mesmo modo como nos animais,
os alimentos formam o sangue. Essa seiva é levada pela circulação em todas as partes do vegetal. Conforme os órgãos onde chegam, ela passa por uma elaboração, transforma-se em troncos, folhas, frutos, como o sangue se transforma em carne, osso, bile, etc. E, entretanto, são sempre os mesmos elementos: oxigênio, hidrogênio, nitrogênio e carbono, diversamente combinados. Então, a gente vê aí que é um grande laboratório da natureza, né? Que faz todas essas combinações, os mesmos elementos combinados de formas diferentes produzem resultados diferentes. Não é isso? Antônio. Correto. Então a gente percebe, aí ficou bem claro isso, primeira coisa, que o que os homens, através do seu conhecimento mais avançados que se possa imaginar, vai elaborando no processo da busca da verdade última de tudo que existe, nada mais, menos do que lidar com os elementos do grande laboratório da natureza, que muito mais eficiente, muito mais competente, a- a- muito mais composto dos elementos necessários, que é a lei natural. E ele, só que o orgulho do homem começa ele vai fazendo tantas coisas que daí a pouco ele já começa a achar que ele já sabe muito, e ele vai até criar o ceia, criar aquela coisa toda. Então nós estamos vendo nesses simples três exemplos aí dessa decomposição, vamos dizer, não é bem uma decomposição, mas da composição, como se processa, porque aí fala em linhas gerais, mas como é que se dá isso? Aí nós já vimos em toda a parte primeira do livro, ao se referir ao terreno do mineral, como é que o laboratório da natureza vai agindo, né? Vai agindo. Mas sob um ponto de vista físico, é muito limitado, porque os elementos que vão surgir a cada instante, a cada momento da evolução, para possibilitar o surgimento de uma nova espécie, disso, daquilo outro, aí está totalmente numa lei natural de que os homens, com seus pigmeus da ciência, com o seu orgulho e achar que não tem acesso, gente, porque é a natureza operando tudo, esses milagres a cada fração de segundos. Então dá para a gente ter essa visão e ter que. E aí não vem nenhum desregard, ou nenhuma desrespeito, ou nenhuma à ciência, a não ser quando chega aquele momento em que ela chega ao ponto de querer dizer que nós somos máquinas, que não existe isso, que não existe aquilo outro, que nós sabemos que não é verdade. Então é muito interessante isso. E aqui me veio à mente uma coisa que eu vi com bastante interesse um tempo atrás. Por exemplo, vamos perguntar o milagre da multiplicação do vinho naquele casamento que Jesus compareceu. Qualquer coisa que a gente disser aqui, qualquer coisa que a gente disser aqui é pura especulação, porque nós não temos elementos para dizer. Mas o milagre aconteceu, supostamente sim. E Jesus não fez outros milagres mais, vamos dizer assim, maiores ou mais para chamar a atenção do que aquele ali? Obviamente que fez em toda a vida dele. Todos os milagres que ele fez e de que nós estudamos, especialmente os que constam no Evangelho segundo o Espiritismo, foram obras de manipulações de elementos do que nós nos conhecemos para isso é impossível, isso é sobrenatural, isso é. E aí eu me lembro perfeitamente de uma explicação assim, muito detalhada feita pelo professor Herculano, sob o ponto de vista de cogitações filosóficas da possibilidade disso ter sido acontecido, mas não sob o ponto de vista milagroso, sobrenatural, porque está tudo na natureza. Agora, um ser como Jesus, que está ligado ao nosso planeta desde a formação da sua própria crosta, conhecimento dele, e assim outros seres como ele, que são espíritos puros, né?
que elaboram aí ao longo dos mundos materiais, estejam eles em que planeta estiver, mesmo naqueles mais avançados que a gente imagina existir. Temos notícia no nosso sistema solar, mas aí passando para outras galáxias e por aí vai, isso nos dá uma visão de como a gente pode encarar essa coisa, e se não através de uma tentativa do fundo da alma de querer avançar em conhecimento da verdade, mas com um absoluto sentimento de humildade. Nada mais além que isso, porque nós somos muito ainda, né? Pequeninhos para estar. E aí, eu faço questão de, aproveitando a deixa aqui, eu vejo esse livro Eu vejo esse livro como a gente vai lendo, muito embora a gente vá lendo, e a gente vai, não só esse, mas qualquer livro dos cinco fundamentais da doutrina, são como os que, como é que eu diria, o que que se faz na mídia social hoje, as grandes techs da mídia social, naquela coisa da preocupação da segurança, da garantia que se você vai escrever alguma coisa, ela não vai... Como é que eles fazem mesmo? Eles pegam o meu texto e colocam numa linguagem encrypted, né? Ele é encrypted. Esse livro é quase que escrito uma linguagem, do ponto de vista mais filosófico e de conhecimento avançado, do ponto de vista espiritual, quase uma linguagem encrypted que a gente praticamente mal consegue ler. Mas o entendimento da profundidade de onde ele nos leva e pode nos levar e vai nos levar à medida que a gente tem esse interesse da busca da verdade e siga esses estudos, vai ao infinito, chega ao infinito. Então o livro fica cada vez mais interessante, motivador, desafiante e nos mostra o quanto a gente tem que ter isso em mente, como essa questão de humildade diante do conhecimento, da verdade espiritual a qual nós todos estamos ligados, né? Alguém mais quiser fazer algum comentário? Bem-vindo. Se não, nós podemos partir para algum. Eu acho que aqui não tem muita. Esses elementos aqui a todo momento eles são explicados, né? Lá atrás nos outros. Podemos partir para o 14, certo? Eu vou dar continuidade à leitura para não ficar só uma pessoa lendo. As diferentes combinações dos elementos para a formação das substâncias minerais, vegetais e animais só podem ser produzidas nos meios e nas circunstâncias propícias. Fora dessa condição, os princípios elementares permanecem numa espécie de inércia. Mas, a partir do momento em que as circunstâncias se tornem favoráveis, começa um trabalho de elaboração. As moléculas entram em movimento, agitam-se, atraem-se, aproximam-se e separam-se, em virtude da lei das afinidades. E, mediante suas múltiplas combinações, compõem a infinita variedade das substâncias. Quando essas condições cessam de existir, o trabalho é bruscamente interrompido para recomeçar quando elas se apresentarem novamente. É assim que a vegetação se ativa, debilita-se, detém-se e prossegue sobre a ação do calor, da luz, da umidade, do frio, da seca. É por isso que uma planta se desenvolve num clima ou num terreno e se debilita ou morre em outro. Muito interessante, né? E aqui, Alguém gostaria de comentar só um instante? Clara, vamos lá. Elza, deixa eu ver quem está mais aqui. Elza, Marinete dá. Alguma coisa, gente? Tudo claro?
Sim, Antônio, por favor. Então, você veja bem, essa primeira frase, aí ele engloba os três reinos, né? As diferentes combinações dos elementos para a formação das substâncias minerais, vegetais e animais só podem ser produzidas nos meios e nas circunstâncias propícias. Quem de nós, né, na ciência mesmo, quem ainda tem a condição, em caráter amplo, sob o ponto de vista de natureza como um todo, de indicar o momento de que essas circunstâncias já são apropriadas para essa ou aquela circunstância, para a criação desse ou daquele ser, ou daquela espécie, ou daquela... Quem poderá dizer que o momento é apropriado para surgir a vida, por exemplo, num planeta? E aí nós ficamos a nos perguntar, né? Os cálculos, se vocês se recordam, os cálculos, vamos dizer, aí 10 anos atrás, quando a gente lia sobre essas questões, os cálculos da ciência sobre possivelmente o aparecimento do ser humano no planeta, se falava em torno de, inicialmente, eu acho que alguns milhares de anos, 4, 5, eu me recordo disso exatamente. Hoje, já se vão a quase 200 mil anos. Agora, quais são os elementos que surgiram ao longo desse processo para que essas especulações, porque não são nada mais do que especulações, sejam possíveis? E especulações ou elucubrações, porque não é nada 100% seguro. São corpos de múmias encontrados aqui, ali, acolá no planeta, e a gente vê que, graças ao avanço do conhecimento tecnológico, os elementos, os instrumentos foram desenvolvidos a tal ponto de fazer análises em cima desses elementos para poder apontar com um nível grande de segurança, porque são instrumentos, né, e dizer do período, do tempo, né? Assim como se fez nas crostas do planeta, para se especular sobre a vida desse daqueles tipos de animais, ou quando eles teriam sido extintos, ou quando surgiu isso, aquilo outro, ao longo desse processo, já começa a aparecer na nossa fase, nessa fase que nós encontramos, né? Mas como a gente pode perceber pela própria leitura do parágrafo, são especulações e elucubrações que faz todo um sentido, mas que não são verdades finais, e os elementos para que isso surjam, comparados com o que nós acabamos de ver e ler aqui, porque eles estão lá, por exemplo, aquelas moléculas, aqueles elementos que estão lá, eles já estão lá, eles não são propícios a surgir agora, nesse momento, nesse clima, nesse período, mas estão lá, em estado lato, que vai ser desenvolvido no grande laboratório da natureza a um certo período. E aí entra aquela questão, por exemplo, a pessoa que não é muito dada a olhar essas questões, vem a questão, por exemplo, da evolução. Darwin, né? O Darwin ele não diz que nós viemos do macaco, coisa, aí vira cultura. Porque, na verdade, a primeira obra do Darwin, que é a Origem das Espécies, se eu não me engano, um pouquinho antes do Livro dos Espíritos, ele não toca no ser humano. 10 anos depois ele vai escrever uma segunda obra onde ele começa a tocar no ser humano. Mas aí o processo da evolução sob a visão e o ponto de vista da materialidade, com teorias essas, aquelas, aquilo outro, que são válidas, tudo, é uma coisa. O processo da investigação e da evolução da nossa essência espiritual, através de todo esse processo que a gente também passa e cruza isso aí, é um outro departamento. Daí que a gente tem que ver que, né? Mas o que me impressiona isso, o que me impressiona é ver a capacidade. E, aliás, quando vocês ouvirem os áudios que eu vou colocar lá do Manu, ele falando sobre a questão especificamente da tradução, uma coisa mais simples, ele chama atenção
para esse aspecto da precisão, da seriedade, da didática, do processo lógico e racional de como Kardec coloca os ensinamentos em todo esse contexto da doutrina, para que a gente vá aos pouquinhos galgando, porque ele era um ser privilegiado em termos de conhecimento, mas ele era assessorado pela espiritualidade superior que vai nos levar ao fim, gente. Ao fim da regeneração total desse planeta e mais ainda. Porque nós um dia vamos estar lá no mesmo. Nós vamos nos transformar em espíritos puros, ou não, ou alguém tem dúvida que nós vamos. Ninguém não temos. Então, para isso, nós não contamos com avançado conhecimento científico para nos dizer, porque não é a ciência da matéria que nos. Muito embora a matéria pergunta 27 livros dos Espíritos, elementos gerais do universo, né? Simples assim. Era o que eu tinha a dizer, Zé. Não sei se alguém quer. E aí eu chamo a atenção aqui: infinita variedade das substâncias. E aí, quando fala essa palavra substância, nós podemos voltar no tempo, né? Qual é a substância por excelência, né? Grande cogitação do ser humano desde os mais remotos, e principalmente quando nós passamos olhos sobre a filosofia pré-socrática, vemos lá quantos surgiram, quantos cientistas cogitou como é a água, é o ar, é o fogo, é isso, aquele outro, e por aí vai. Na verdade, nós sabemos hoje qual que é essa substância primeira. Aí vem o Leibniz, lá em 1700 e qualquer coisa, vem com a mônada, que é uma obra que eu aconselho ali, faz todo sentido, né? Que a forma com que ele coloca, depois de todas as cogitações que vieram antes dele, Descartes, dos grandes criadores da ciência e da filosofia, é muito interessante. Mas, mesmo assim, são elucubrações da ciência humana. Nós estamos aqui lidando com a ciência da alma, a ciência do espírito, e que esse laboratório prático para nos no legar tudo isso aqui é a espiritualidade. E lá eles não estudam, não sei se foi recentemente, num dos textos que nós estudamos, numa mensagem aqui, eu acho que foi aqui que nós lemos a mensagem, não, acho que foi numa outra, mas uma mensagem da revista Espírita, que um determinado espírita, não me lembro o nome agora, ele disse o seguinte, que aí vocês estudam a matéria, aqui nós estudamos a alma. Isso é um espírito, se não me engano, era o La Fontaine falando, eu não recordo agora, só me veio à mente. Quer dizer, no mundo espiritual, a ciência, a metafísica, é como a ciência nossa aqui, eles estudam o espírito, né? Estudam a alma. E nós não sabemos nem o que é ainda, né? A resposta do Livro dos Espíritos sobre a essência do espírito, nós temos lá a resposta dos espíritos, inclusive Kardec aprofunda e os espíritos falam, para por aí, porque não dá para ir mais. É uma flâmula, é uma claridade, é uma. Então, veja bem, aí isso é uma visão material, né, da questão, né? Clara, por favor, acompanhe a leitura. E aí, Zé, Pausado. só a última frase também nos diz muita coisa, né? Desculpa, Antônio. Não, pode deixar aí mesmo, não precisa mudar. É por isso Aqui. que uma planta se desenvolve num clima ou num terreno e se debilita ou morre em outro. Mas quem é que? Como é que se. Somente nada de morrer até a gente faz alguma ideia, mas de que surgir, como é que a gente tem os elementos para. Tá, o fone, vocês estão ouvindo? Sim, Sim, claro. perfeito, claro. Então, acho que já carregou. Agora você Então, está vamos até com voz de artista. vamos lá, vamos para o 15, então. Pausado, tá, Clarinha? Sim, senhora. Então, eu vou ler ali pela tela. O que acontece diariamente sob as nossas vistas pode nos ajudar a compreender o que se passou na origem dos tempos, porque as leis da natureza são sempre as mesmas. Uma vez que os elementos constituintes dos seres orgânicos e seres inorgânicos são os mesmos,
e que os vemos incessantemente sob o domínio de certas circunstâncias formarem as pedras, as plantas e os frutos, podemos concluir que os corpos dos primeiros seres vivos se formaram como as primeiras pedras pela reunião das moléculas elementares de acordo com a lei de afinidade. À medida que as condições de vida do globo se tornaram propícias a tal ou qual espécie, a semelhança de forma e cores na reprodução dos indivíduos de cada espécie pode ser comparada à semelhança de forma de cada espécie de cristal. As moléculas, justapondo-se sobre o domínio da mesma lei, produzem um conjunto análogo. Parar aqui para a gente falar mais alguma coisa? É bom a gente fazer se alguém quer fazer algum comentário, alguma. Queria perguntar se ela falou sobre o domínio ou sobre o domínio. Porque no meu está sob. Exatamente aonde? Na última frase. Sob o domínio. Sob. Eu falei sobre, se eu falei sobre, desculpa, foi erro meu. Tá, porque senão muda o sentido, né? Claro, claro, tá. Mas está lá, sob o domínio da mesma lei, produzem um conjunto análogo. Sob. Ok, obrigado. E como mudaria, né? Mais alguém? Alguma? Eu gostaria de falar uma coisa aqui. Pois não, Terezinha? Está falando aqui, né? Que uma vez que os elementos constituintes dos seres orgânicos e seres inorgânicos são os mesmos, e que os vemos incessantemente sob o domínio de certas circunstâncias formarem as pedras, as plantas, os frutos, podemos concluir que os corpos dos primeiros seres vivos se formaram como as primeiras pedras. Quer dizer, ele fala aqui que são os mesmos elementos que formam os corpos orgânicos e os corpos inorgânicos, né? Eu fiz uma pequena consulta, né, para saber hoje, né, o que estão falando hoje sobre isso, e eu achei isso aqui. Substâncias orgânicas possuem moléculas cujo principal elemento químico é o carbono. As orgânicas, o principal elemento químico é o carbono. Nas substâncias inorgânicas, não possuem o carbono como principal elemento de sua composição. Então, tem os mesmos elementos, mas nos orgânicos, o carbono é o elemento principal. E nos inorgânicos, não tem o elemento elemento carbono como principal. Só essa diferença. Existe uma diferença entre os corpos orgânicos e os inorgânicos com relação ao carbono. Isso na ciência de hoje, né? Os elementares são os mesmos, mas a proporção é diferente. Isso, né? Com relação ao carbono é diferente. Uhum. Nos orgânicos, Bem interessante, obrigada. Nos corpos orgânicos, o elemento carbono é o principal, é o mais que tem mais moléculas. Isso. Nos inorgânicos, não. Nos minerais, não. Eles têm o carbono, mas não é o principal. Então, existe Vocês estão observando na tela? Vocês estão observando na tela, na íntegra do site? Tá bem pequenininho. Então, esse composto... Você pode aumentar a letra, Zélia? Está muito pequenininho. Não posso aumentar a letra porque é do site. Não consegue aumentar. É do site. Mas dá para ver, dá para ver. Então, esses compostos são formados por átomos de carbono, motivo pelo qual também são chamados de compostos carbônicos. As semelhanças
dos compostos orgânicos são resultados de grupos funcionais que os caracterizam e nomeiam as substâncias de forma específica. Ele dá as principais funções orgânicas, vai até É só assim. aqui o inorgânico, as funções dos inorgânicos, que diz: as substâncias inorgânicas são todas aquelas que não são orgânicas, ou seja, que não derivam do carbono. Aí observem o que havíamos comentado anteriormente sobre a divisão da química. A química inorgânica estuda os compostos formados pelos demais elementos da tabela periódica, tá? Aí tem as funções e ele vai descrevendo tudo. E é bom irmos na íntegra, por isso que eu gosto de trazer aonde eu fui buscar, para que todos vejam o site que será posto posteriormente na descrição, e ele mostra tudo aqui, as funções da hidrogenada, funções hidrogenadas, que está também na tabela que vemos, mas com detalhes, óbvio, foi desenvolvido, né? Então, observem. Eu fui buscar também, me chamou a atenção que nitrila, se eu não me engano, na fibrina que o Kardec mencionou, eu não fui buscar, que eu queria ver o que correspondia, qual era a sigla, a nomenclatura. Mas está tudo aqui, observem, que é realmente química. Química, misturado química, biologia, e tem outros, dentro do que o Antônio explicou, tá? Então, como nós já temos tempo, 15 minutos, eu acho melhor. Gostaria de sugerir, se vocês estiverem de acordo, porque princípio vital, seria o item posterior, vai mudar completamente, né? Então, Sim. assim, observem que o que foi lido, que foi comentado, como é rico, como é rico, como é rico, porque se trouxermos também para as composições químicas que ele tem dizendo, da célula, que vai aqui, vai descrever as substâncias orgânicas, tá? As inorgânicas, tudo de forma atual, tá? Também, aqui vou buscar, e como havia falado, em todo esse material, o que, neste caso, o anterior, que havia iniciado, é que, antigamente, pensava-se que os compostos orgânicos apenas poderiam ser produzidos por seres humanos. Aqui, como plantas e animais, que precisavam de uma força vital. Isso é importante para os nossos estudos posteriores. Para serem criados. Já os compostos inorgânicos correspondiam aos sistemas não vivos, como rochas e minérios. Foi por isso que iniciei trazendo essa parte daqui atual da química. Bom, então é amplo, é muito interessante o assunto. Poderíamos estar falando aqui. Deixa eu só descompartilhar aqui, por favor, só um instantinho, até que eu saia, né? Poderíamos estar falando itens e da química que não nos corresponde, porque pelo menos eu não vejo aqui nenhum químico, então poderíamos sim fazer esse paralelo, que seria muito interessante. Cada item aqui é impressionante, é impressionante. É impressionante a riqueza que, se formos trazer, se formos buscarmos para os dias atuais, para a ciência atual, é impressionante. Bom, então, Antônio,
Você gostaria de acrescentar algo ou alguém? Mais uma vez, deixo aos aqueles que verão esse vídeo posteriormente que os links estarão na descrição, tá? Antônio? Outro detalhe que eu quero chamar a atenção é que vocês vão ver com carinho nos áudios que eu vou colocar do Manu sobre aquela questão da tradução daquele trechinho, muito embora lá se refira à tradução de apenas um parágrafo, uma frase pequena, um parágrafozinho pequeno, não chega a ser o parágrafo, o final de um parágrafo. Ele vai fazer a colocação da postura de Kardec em relação ao desenvolvimento e o andamento da ciência naquele ponto, né? Nós vimos aqui, por exemplo, ele vai fazer uma referência muito interessante que eu achei, quando ele fala que, especificamente sobre o texto, aquele, Zé, que é do item 5, se você botar aí a parte finalzinha, onde ele começa por dizer de mistura de elementos, e logo abaixo ele fala o 5, né? Voltando para o item 5. E da frente ele fala de composição química, ou seja, com o ar que respiramos, os elementos do ar que respiramos que estavam lá, mas separados, cada um mantendo a sua integridade, como é o 5 aí. Essa parte aí, ó. Há uma relação sobre o que nós estamos falando aqui. É assim que uma mistura. Quer dizer, não há nada errado nessa questão da mistura, quer dizer, fala em mistura e logo abaixo vai falar em composição química, combinação química, né? São coisas diversas, ou seja, aqueles elementos estavam lá misturados com álcool, mas eles individualmente, na sua inteireza, integrados em si, sem nenhuma entrelaçamento, porque não há uma composição. Na química, o que eles fazem? Justamente a mistura, esses elementos que são, vamos dizer assim, elementos simples e passam para uma composição, eles sofrem como dizer, para a água, né? A água nós sabemos que é H2O, aquela coisa toda, mas e a decomposição disso aí? A água, o elemento tal, volta a ser então, tem toda uma característica de complexidade que a gente não tem como não voltar os olhos para essa questão dessa universalidade, imensa variedade na unidade e aqui no texto, aqui na parte que nós acabamos de ver, aqui no 15º, fala de afinidade, né? Qual o momento propício para que esses elementos químicos, elementos físicos, se atraiam para a formação de um novo, de um. Então, evidentemente, um determinado ser criado lá não tem esse ou aquele elemento que lá na frente vai ter, mas o elemento estava lá, em estado latente, que quando chegar o momento propício, ele vai se. E aí não temos como não fazer referência ao laboratório enorme e único, especial da natureza, que vai sob, né, o Elza. Aí faria todo sentido mesmo a colocação que você fez. Sob essa lei magistral aí, que é a lei da natureza, que vai agir, que vai estar, né? Aí entra toda essa sob o domínio da mesma lei, quer seja da própria lei, e se os elementos todos estavam lá como estão hoje, e o que me faz lembrar aqui que é absolutamente quase inatingível quando eu vi pela primeira vez, que o planeta Terra, por exemplo, mamífero é o planeta Terra, parece que toda aí nessa questão aí, o Jaime pode nos ajudar, que se eu não estiver falando besteira, mas eu já ouvi isso inúmeras vezes, que eu acho que não tem nada a ver. Quer dizer, tudo que existia em termos de átomos na massa do planeta Terra é o que tem hoje, é o que é hoje, com todas essas transformações, com todas essas. Então, quer dizer, aí nós pensamos numa lei universal que comanda tudo isso, e no processo de evolução, aqui podemos usar a palavra evolução, mas é muito mais que isso, né? Muito mais, não, muita coisa vem antes disso,
de entrelaçamento desses elementos, dessa circunstância, sob a égide dessa lei, para ir avançando sob o ponto de vista aí sim da evolução, que é da lei de Deus e que não vai terminar nunca, e que não vai, e vai prosseguir, né? Então, coisa que o Casella falou aí, é importante e reforça essa ideia de que a gente vai cada vez mais. E aqui nós vamos entrar numa próxima fase agora, que vai falar do princípio vital, quer dizer, da nossa essência, a nossa individualização lá do princípio espiritual para se tornar um ser único no universo que vai numa fase nova agora, como espírito, que já passamos por toda uma fase nesses três reinos, nós acabamos de ver aí, né? Aí a pergunta 540 do Livro dos Espíritos, essa questão que nós percorremos toda essa. E vamos prosseguir nessa jornada rumo ao infinito da nossa purificação total, que é até nos tornarmos espíritos puros. Tinha que ser algo da espiritualidade mesmo, não poderia ser vindo da cabeça do homem, né? Enfim, era isso aí, Zé, porque realmente não tem como a gente não ter essa visão. E tudo isso visando o nosso futuro, né? Porque. Alguém mais? Elzinha? Antônio, eu Oi. queria só que você pudesse fazer a distinção para mim entre mistura e combinação. Porque algumas vezes você fala combinação, algumas vezes você fala mistura. Não, mas é exatamente isso que eu falava, mas aí eu estou falando, eu estou traduzindo, e vocês vão ouvir no próprio áudio do Manu, que eu vou colocar aí, ele fazendo referência aqui. É assim que uma mistura de 21 partes de oxigênio, isso lá no item 5, no final de 5. Sim. 79, mistura de oxigênio. Eu até coloco o texto em francês, lá vocês vão ver também. E abaixo, ele já vai falar na composição, né? Na composição E a decomposição. da composição da matéria química, na composição química feita em laboratório, que mexe nesses elementos simples que vai formar essa composição, esse composto, nessa composição química, nessa experiência do processo químico, e da mistura simplesmente que estão lá os elementos, mas aqueles elementos estão individualmente isolados um do outro, não há nenhuma, quer dizer, não há nenhuma junção, não há nenhuma perda disso, daquilo que se formam, essa composição vai gerar uma terceira coisa, né? Um terceiro elemento, um terceiro corpo, coisa parecida. É isso que eu entendi que ele coloca lá. Posso falar uma coisinha, Antônio? Sim, Posso? sim, pode, Terezinha, Foi o vontade. comecinho do item 5, Zélia? A Zélia está aí? Comecinho do item 5, por favor. Ele explica isso no início do item 5. Olha, quando há combinação, os corpos componentes perdem as suas propriedades características, enquanto que o composto, que é a mistura, Eles não perdem. Não perde, é o contrário, né, Tereza? Então, Eles não perdem. na combinação química, dois elementos se unem para formar um terceiro, e eles perdem as suas características. Na mistura, eles se combinam, Não mas perdem. as suas Não características. perdem. Essa que é a diferença, né, no final ali, que deu aquela tradução que saiu errada, né? Essa a diferença. Repete, por favor, aí, Terezinha. Repete, só um instantinho. Repete, por favor, Terezinha. Deixa a Terezinha explicar mais uma vez. Terezinha, por favor. Quando há combinação química de dois elementos, né? Quando há combinação química de dois elementos, para formar um terceiro, esses dois elementos perdem as suas características. Formam um terceiro. Eles perdem as suas características. Não são mais aqueles elementos, né? Se combinaram
para formar um terceiro. Quando a mistura, simplesmente uma mistura, que é um composto ou uma mistura, eles se unem, se misturam, mas eles continuam, cada um com as suas características. Por exemplo, ele deu o exemplo da mistura do vinho com a água. Você pode misturar o vinho com a água, mas estão lá misturados, mas o vinho continua vinho e a água continua água. Não formaram um terceiro elemento. Essa é a diferença entre combinação química e mistura. Então, daremos prosseguimento na página 203, tá? Princípio vital, item 16. Eu agradeço a todas e a todos que estiveram conosco, o carinho do Antônio, a Terezinha, a Clara, a Elza, e mais uma vez, bem-vinda. Peraí, que senão eu vou me esquecer o nome aqui. Luzia ou Lúcia? Cadê tu, Luzia? Ai, Luzia. cadê tu, Luzia? Eu Aparece aí, aqui. parece com o teu rostinho aí, o teu rostinho lá do norte, Tá que só aqui. me dá, ai meu Deus do céu, que coisa gostosa, só me lembro coisa boa, só me lembro É, né? comida. Sim. Ah, Um abraço, seja muito bem-vinda. Você que está aqui no Canton, wie heißt das de Canton? Como é que é? Schwyz. Oh, pardon, Schwyz. Schwyz? É, Isso. Você está na cidade? é Immensee. Imense. Então, uau! Alguém da Suíça! Que, oh, mon Dieu! Alguém! Alguém! Uma pessoa. Espero que você goste, continue conosco. E Sim, se não, a gente se encontra aí sim, na sim. eternidade. Obrigada. Muitas vezes obrigada. Um beijo no teu Gratidão, coração. obrigada. Receba o nosso abraço carinhoso, viu?